Eu era diretor da TV Tati há muito tempo já. E fui para o Rio de Janeiro uma época que a sede da TV Tati era, aliás, a TV Tati era a retransmissora da TV Manchete. E a sede era no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, através de uma grande amiga, uma amiga muito querida, né, a Silvia, ela me levou e me apresentou o Ivo Pitangui. Eu fiz uma entrevista com o Ivo Pitangui, uma entrevista longa, uma entrevista de quase 2 horas de duração, coisa e tal, falando um monte de coisa, os contatos que ele tinha com o Ribeirão Preto, essa coisa toda. E uma das coisas que eu me lembro de ter perguntado ao Ivo Pitangui foi o seguinte: doutor, por onde que começa a boa aparência? Já que ele era o mestre, né? O Pitangui foi o grande mestre, aquele que revolucionou a cirurgia plástica, essa coisa toda. E ele falou assim: a grande aparência começa pela boca. Se você tiver uma saúde, você tem muito mais do que 80% do caminho andado. Essa pergunta eu vou transferir para um amigo meu de Ribeirão Preto, que é um reabilitador oral, né, que é o Ronaldo Silva. 34 anos de experiência como profissional, mais de 20 mil implantes realizados, membro da Academia Americana de Osso e Integração, Osso e Integração, onde realiza intercâmbios científicos com países do mundo inteiro praticamente, né, bastante conhecido, né, e coordena o curso de residência e especialização em implantodologia em seu instituto. Um dos únicos, aliás, do segmento no interior paulista a receber o certificado ISO 9001-2008. Ronaldo, que prazer ter você aqui. Vou ficar de boca aberta aqui, te aguardando aqui. O prazer é todo meu, Kevinado. Saudade de você, querido. Quanto tempo a gente não bate também, esse papo? Cara. Pois é, esse tempo realmente. Acho que a última vez que a gente conversou de forma confortável, brincando, acho que a gente nem pode ir mais lá. Foi na praia de Juqueí. Nós nos cruzamos lá, lembra? Não sei se você lembra disso. Lembro. A gente se cruzou lá. Lembro bem. Então. Lembro. A gente tomamos uma cerveja lá, dividimos molhamos a voz, foi muito legal. E hoje, essa tragédia toda que está acontecendo aí no Brasil, né? Pois é, um desastre natural, que pena. Ele tem grandes amigos lá em Juqueí, nativo, por sinal, e passando por uns pedaços lá. Mas você sabe... Eu tenho grandes amigos. Você sabe que eu pegando esse gancho agora na sua abertura aí, você sabe que no mesmo linha de raciocínio com o Ivo Pitangui, vem uma questão assim que se ele sabia definir a beleza. E ele diz que ele não sabia definir a beleza, mas sempre que ele a via, ele conseguia reconhecê-la. Então, dentro dessa linha de pensamento, é aquela história. A odontologia, Kevinado, ela traz realmente a felicidade do sorriso. Mas a gente está cansado de ver, lembra, no cinema, no Canal 100, lá no Maracanã, aquele sujeito com radinho aqui de pilha, sorrindo, sem quase nenhum dente na boca. Isso é só o centroavante, uma imagem. Não é mesmo? Aquele radinho de pilha, verdade, só o caninho sorrindo, e o Maracanã lotado, e aquele canal. Pam, 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 pam. Isso, então a gente vê que o sorriso é uma coisa. A qualidade do sorriso é outra coisa. É bem diferente, né? A saúde do sorriso é uma outra coisa muito importante. É sobre esse tema que a gente tem discutido nesses anos todos, né? A saúde do sorriso, né? Porque sorrir é uma arte, né? E dentro dessa arte, você começa a interpretar um pouquinho essa questão, né? Você vê a moldura
os lábios, e você vê o conteúdo. E aí tem vários tipos de arte de interpretação. Tem aquele sujeito que coloca aquele ouro todo nos dentes, como no passado os ciganos, até o Mike Tyson, naquela ocasião, colocou o ouro em cada dente dele aqui da frente. Depois você tem, então, os sorrisos das lâminas brancas. O Firmino, jogador de futebol, tem aquele dente branco. Isso chama atenção. As atrizes de novelas, isso virou uma febre. Então, a questão reabilitadora, dentes, sempre foi, sempre será o tchan do contexto facial, da alegria e também da questão agora, mais do que nunca, funcional. Ou seja, o indivíduo comendo bem, se alimentando bem, vivendo bem, tendo alta performance nos seus atos, buscando aí seu primeiro emprego ou buscando melhoria de trabalho, alta performance no esporte, e, inclusive, numa terceira idade, fugindo do que também acrescenta muito na depressão humana, né? Então, sem dúvida. O que a gente tem preocupado muito, e é um prazer bater um papo contigo, você me conhece de muitos anos, inclusive nós batimos um papo quando o Magrão, o Sócrates, esteve conosco para fazer alguns implantes, e aí a gente falava assim, Magrão, agora você vai marcar gol que não acaba mais, né? Mastigando bem, ele falou, mas eu não como muito, eu mais bebo. Era sempre uma brincadeira feliz. Eu lembro bem disso. Eu lembro bem disso, que o Magrão, como todo bom médico, morria de medo de dor física, né? E ele achava que dente doía mais, como todo mundo, dente dói mais do que qualquer coisa. E eu colocava medo nele. O cachaça também, Fernando esfregava no teu irmão, cachaça. Eu não gosto de mentir, isso vai doer muito. E ele apavorado, coitado. E na verdade foi um tratamento absolutamente indolor, sem grandes traumas, sem nenhuma intercorrência. Hoje, com o advento, inclusive, a odontologia ela tem um apelo digital. Então, o sujeito chega no consultório, você faz o escaneamento da boca dele, como as massinhas. Gente, lógico que não vai acabar isso nunca, mas as massinhas estão sendo substituídas pelos scanners. Aqui mesmo a gente tem trabalhado há mais de 3 anos com a questão dos escaneamentos. Você leva, então, para um computador e lá você desenha toda a sua arcada bucal e pode levar isso para a boca do paciente e provar a ele como ele vai ficar no sorriso. E mais, precisando de implante, que a gente sabe que o bom brasileiro é aquele que vive muito de uma história raiz dos nossos avós e tudo mais, onde perderam o dente muito cedo. Então você sabe que para colocar implantes, você pode fazer sem sequer dar um ponto qualquer, não tem sangramento ou baixíssimo sangramento, e você praticamente não precisa tomar medicamento nenhum e não fazer corte. Isso é, para nós, como aqui está conversando com você em um outro ambiente. Quem diria que outrora pudesse acontecer isso com naturalidade? Na profissão, a odontologia digital, a gente consegue receber um paciente do Rio Grande do Norte, por exemplo, mas antes dele chegar à cirurgia, eu consigo planejar inteiro, de tal maneira que ele vem, faz uma cirurgia de 45 minutos, instala 8 implantes, sem sequer um corte, sem sequer um ponto, com baixo sangramento, conseguimos colocar uma prótese nele em 24 horas e vida que segue.
Então, a odontologia vem numa constante desenvolvimento que tem deixado a gente dentista, eu com 34 anos de profissão, mas sempre, você me acompanha, na vanguarda, sempre trabalhando na parte da educação continuada, da odontologia 360. Eventualmente, para quem ainda não me conhece, vai uma dica, eu gostaria muito de ter alguns seguidores aí a mais no nosso canal, no Dr. Ronaldo Silva. Lá a gente fala muito sobre a vanguarda da odontologia. Para ser mais explícito, é DR Ronaldo Silva. Mas a gente tem conversado muito com muita gente que vem de uma odontologia do passado e está deixando de usufruir uma odontologia atual, porque eles não estão ainda entendendo o quanto que nós desenvolvemos na técnica. Por exemplo, odontologia digital. Hoje nós falamos aqui das facetas claras e tal, mas realmente as facetas têm um empenho estético, e isso também psicológico muito grande, e também promove resultados na questão do convívio social, do relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento do emprego, entre amigos, etc. Também hoje tem os alinhadores dentários, de tal maneira que o menino não precisa ficar 5, 6 anos usando aqueles aparelhos, Cavenato, aqueles aparelhos de ferrinho, que estão, né, na nossa época era uma brincadeira saudável, um bullying saudável, né? Chamando o menino de ferrorama, aquela coisa que antigamente podia tudo, hoje não pode nada, né? Então a odontologia cresceu muito, evoluiu muito, e agora você pode colocar umas plaquinhas transparentes e você pode então resolver o problema de maloclusão do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto. Então eu quero aproximar, através de um grupo que a gente já faz parte aqui da América do Sul, isso a gente conversa também com a Europa, Estados Unidos, com relação à desmistificação da odontologia. Hoje, o indivíduo, ele deve frequentar o consultório odontológico a cada 3 meses. Antigamente, lembra? Ir ao dentista regularmente era de 6 em 6 meses. E ainda que isso não acontecia, não era rotineiro. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, na área odontológica, pede a presença do indivíduo no máximo de 3 em 3 meses. Acredite no que eu vou te falar. Tem gente que tem uma necessidade de vir mensalmente ao consultório odontológico. E isso, assim como ele vai cortar o cabelo, ou como ele faz barba todo dia, como ele corta a unha, e etc., ele deve cuidar dos seus dentes diariamente, com precisão, escovações de manhã, de tarde, melhor, depois do almoço, depois da janta, à noite, bochecha, fio dental, ou seja, como manda o figurino, mas um acompanhamento mensal no consultório odontológico para muita gente da população se faz necessário. Por isso que existe essa campanha, porque quando ele chegar à sua terceira idade, ele tem toda a sua dentição. E o que faz o indivíduo não ir mensalmente ao consultório? Falta de conhecimento das modernidades odontológicas é uma. Por isso, essa abertura aqui nossa é de coração, esse agradecimento de bater um papo com você sobre isso. Segundo, é que a odontologia, ela é cara. Sim, eu concordo com os custos odontológicos, porque outrora era tudo importado, não que hoje não seja, mas as aberturas melhoraram, mas era caro exatamente porque você tinha que ir e resolver um problemaço. Então, realmente é caro, porque tinha que mexer em 28 dentes da sua boca. Hoje, se você for lá para fazer uma restauração, ou colocar a plaquinha que eu te falei, ou fazer um clareamento, isso diluído é barato. Por exemplo, a gente acompanha e admira muitas mulheres que vão ao cabeleireiro fazer sua unha esporadicamente, soma isso no mês e vê o que isso dá.
né? Nós homens fazemos barba todos os dias, cabelo, cortar cabelo, ou até pagar aquela quadra do futebol, que ela é semanal, bater aquela pelada na quadra. Soma isso, vê quanto que dá. Então, essa desmistificar a ida do ser humano ao consultório odontológico, hoje faz parte de um processo mundial. O que eu estou adorando, porque vê-lo mensalmente, para mim seria um prazer. Ver um amigo mensalmente cuidando, ótimo, uma profilaxia, embora os aparelhos hoje de profilaxia estão cada vez mais sendo adquiridos também pela população. Hoje em dia, existem aparelhos aí de $50, que vai dar uns R$ 250, que você pode plugar na sua casa e incrementar. Aí onde você está, você acha na farmácia com muita facilidade isso. Enfim, tudo isso, Renato, vai trazendo mais encantamento, mais felicidade, mais vontade de viver, mais realização pessoal, interpessoal, melhorias na alta performance do esporte, da alimentação, você vai se alimentar melhor. E isso com um custo já equacionado, um custo mais baixo. Então, eu costumo também dizer que quando eu vou à rua e vejo um sorriso, que seja de um sujeito que vem entregar uma carta aqui no consultório, de vejo num restaurante, num garçom, ou até mesmo num cantor de ópera que abre a sua boca, ou até mesmo numa relação de amizade, quando a gente está aqui agora conversando e tudo mais, eu vejo, sim, com muita clareza, quem tem, como é que se diz, uma genética muito boa, que isso faz com que ele frequente menos, ou aquele indivíduo, infelizmente, que tem uma genética não muito favorável para a sua dentição. E este, mais do que nunca, este apelo, ou esse processo de trazê-lo ao consultório, mensalmente, se faz necessário, para que ele mantenha um equilíbrio dentro da sua dentição, melhorando mastigação, a sua fala, sua fonética, porque a dentição tem uma influência, e também a melhoria de autoestima. Eu não sei você aí... Essa autoestima que você está falando... Eu não sei você aí em Londres... Eu sei que aí em Londres... Pode falar. Pode falar. Não, estou dizendo, essa autoestima, ela tem alguma coisa a ver com idade? Ela tem um limite de idade? Ou idade hoje é uma coisa que não importa mais? Né? Hoje todo mundo pode ser atendido por qualquer tipo desse tipo de atendimento, passar por esse tipo de modelação. Hoje você fala em dentista, né, em dente, você fala em como é que chama? Em lente de contato para dente, embranquecimento dos dentes, como você estava dizendo. O que implica tudo isso? Tem alguma idade, impõe algum limite? Bom, eu já tenho 30 anos, não posso fazer mais. Eu tenho 40, isso já não esquece. Ou não? Não. Hoje, a odontologia, ela tem a sua aplicabilidade em qualquer idade. Por exemplo, as eventuais cirurgias de implantes, as pessoas às vezes falavam o seguinte: tem limite de idade? Não tem. Se a sua vovó, seu amigo, está lá com 80 anos de idade e ele precisa se restabelecer a sua função mastigatória, a sua fonética, o seu convívio social e também a sua autoestima, ele estando em condições de saúde geral, não assim estupendo, porque ele já tem 80 anos, ele já tem uma história odontológica, ou melhor, médica odontológica, mas ele está em equilíbrio, com seus exames com taxas de equilíbrio, com cautela, com acompanhamento médico. Não tem nenhum problema ele passar por cirurgias de implante, não tem, por sua vez, nenhum problema de trocar suas próteses, muito menos se for necessário para passar
procedimentos de reconstrução óssea, sem problema. Agora, imagina um indivíduo que tem seus 40 anos de idade hoje, que vem de uma odontologia mais agressiva da época, que o sujeito morava numa cidade pequena, numa fazenda, onde os recursos eram outros, e é outra até hoje, ou o indivíduo que teve uma ascensão social e naquele momento ele não podia ter tratamento dentário, hoje, então, ele entra para uma clínica daycare, digamos assim, Kevinato. Ele entra lá, ele escaneia a boca dele, faz as extrações que precisar fazer, coloca os implantes necessários, coloca os dentes necessários. Hoje, com o advento da harmonização orofacial, que a odontologia hoje tem no seu currículo, no seu arsenal, ele já pode fazer fios, lábios, olheiras, toxinas em testa, ou seja, nós da odontologia hoje, nós somos o médico orofacial. Por sinal, vem aí uma coisa interessante, já tem em Congresso Nacional um pedido da classe odontológica para essa mudança de nomenclatura médico orofacial. Muito importante, porque a gente tem notado muitos problemas hoje em consultórios comuns odontológicos, que colocam o paciente a submeter terapias que outrora deveria estar em ambientes mais preparados para receber. Então, eu estou mais para falar que o indivíduo que vai receber odontologia, ele vai bem obrigado. Todo mundo pode. O que nós temos é que melhorar o conhecimento e as condições do atendimento para essa pessoa aqui. Tá? Essa sinergia, lugar, comportamento do cirurgião dentista versus atendimento, isso sim está numa crescente. Então, entenda isso. Nós conversamos sobre a presença dele mensalmente, bimestralmente, no consultório. Falamos sobre a não-idade. O garoto também pode ter 6, 8... Bom, a odontologia, ela tem odontologia intrauterina. Então, você pode imaginar onde está o processo. Até 80, 85. Meu paciente mais velho aqui no Instituto tem 89 anos de idade. É meu paciente há 25 anos. Acompanho ele, tem uma saúde bucal muito importante. Agora, na questão da pandemia, o pessoal da Covid, que veio a óbito, existe um trabalho, Canadá, Estados Unidos, Itália, mostrando o histórico odontológico precário de parte desses indivíduos. Ou seja, quando ele foi entubado, ele levou muita bactéria, existia um desequilíbrio bucal, e isso concorreu demais também para a gravidade da doença. Então, a comorbidade não era uma comorbidade porque ele tinha problema de coração tão somente, ou porque ele tinha algum problema de diabetes. A comorbidade tinha a ver porque ele tinha um desequilíbrio de flora bucal. Então, manter o equilíbrio oral, ele é fundamental. Foi visto e eternamente vai ser fundamental. Na Covid, foi relevante esse tema. Mas voltando à questão do local, hoje, a odontologia, ela não é só ambulatorial mais, sabe? Aquele indivíduo, ele vai no teu consultório e vai fazer uma restauraçãozinha de amálgama. Não é mais. Normalmente agora, o que ele vai fazer? Ele vai preparar 2, 3 dentes, se precisar. Vai fazer um escaneamento único. Vai levar esse dente, Kevinato, por uma impressora. Em 8 minutos, o dente dele foi impresso. Então, o que acontece? Ele pega aquele dente e cola. E ele tem uma odontologia daycare. Ele vai embora para a casa dele com aquela mão feita em um único dia.
Eu estou dizendo isso, parece que é coisa do outro mundo, né? Parece que é uma coisa assim, Para nossa. mim é coisa do outro mundo, porque eu sou da época ainda de ouvir o motorzinho do ligado e já pensar em voar da cadeira já. Pois é, eu entendo, mas não é mais. Aqui em Ribeirão Preto é o celeiro da odontologia nacional. Nós estamos aqui Uhum. muito bem servidos de tecnologia e inovação. Agora, claro que tem. O Brasil é um país de tamanho continental, tem várias áreas, tal, mas nós aqui de Ribeirão, nossa região, interior do estado de São Paulo capital, as grandes capitais do Brasil e, ó, cidades importantes do interior já tem essa Uhum. tecnologia. E existe então uma discussão se ir para um hospital odontológico é uma crescente necessidade da odontologia. O sujeito ele entrar num ambiente extremamente bioseguro. Que significa bioseguro? Esse negócio de alquinho na mão, propé, bochecho, bancada asséptica, motorzinho um para cada paciente, com ponteiras descartáveis. Isso aí é coisa de 20 anos para cá, que ficou muito Uhum. em ênfase na Covid. Mas aqui no Instituto, esse sapatinho, o propé, o álcool em gel, desde 2000, há 2 décadas e meia nós usamos isso. Agora, entendendo esse crescimento da busca da odontologia da população, da contaminação cruzada, porque o atendimento sai um, entra outro, em que condições que deixou esse lugar para receber o outro. Então, começamos a entender que a odontologia cresceu, hoje ela é rápida, hoje ela é sem corte, hoje ela é digital, hoje ela é daycare, ou seja, tudo se pode fazer num dia só, tudo. Depende da gravidade, mas tem muita coisa que pode fazer. E também a questão facial, que a odontologia hoje é a número 1, que desculpem as outras disciplinas, as outras profissões, mas a odontologia ela encabeçou e ela é responsável pela harmonização facial em alta performance. Cabe aos dentistas hoje. Aliás, eu só ia Pode dizer o falar. seguinte: você é especialista em harmonização orofacial, né? Que eles chamam médico orofacial. Vocês querem tirar o médico, eu acho muito justo. Então, você é um dos maiores especialistas hoje em harmonização orofacial e autor do Casebook, né, que trabalha na vanguarda da odontologia de 360 graus. O que é a sua odontologia de 360 graus, Ronaldo? Então, isso é uma coisa exatamente que o momento da odontologia. A gente vem falando isso há quase 10 anos, mas este momento é o ápice. A odontologia cresceu muito, a odontologia, tanto tecnologicamente quanto a inovação. A face faz parte hoje do atendimento do odontólogo, do dentista, e esse Aham. dentista, ele precisa se desenvolver como um todo. Para ele entender tão bem de boca como nós estamos já comunicando, ele precisa sim ter um conhecimento 360 de algumas outras coisas que saem da arcada bucal. A face é uma delas? Sim, a face é uma delas. Mas, quer ver, Nato, a odontologia ela vem de uma questão que a odontologia, antigamente, quem fazia era o barbeiro. Olha a evolução disso. Antigamente mesmo, coisa de 1800. Então, o odontólogo, ele tem que estar preparado como um todo. Até da persona dele, das características da persona dele, das Aham. atividades extracurriculares, a fala de um outro idioma, ou o esporte, ou o lazer, passando pela gestão, que o dentista ele não tinha esse apelo de gerir algo, um consultório odontológico, uma empresa, um hospital, passando por produtos, processos, indo então, inclusive, culminando, não menos importante,
nas atividades dele de aprendizado constante, de incremento curricular. Falando propriamente dito desse incremento, dessa entrega dos caras ser bom naquilo que ele faz, a Odontologia 360 começou a modelar esse novo perfil do odontólogo. Não é mais aquele cara que ele fica ali naquela clínica da franquia, desenvolvendo aquela situação em situações muito precárias. E aí vem a pergunta, mas quem vai atender o menos favorecido? Então, a questão hoje, que envolve até uma questão política disso, é realmente você ter centros hospitalares de odontologia, onde você tem ambientes preparados para atender a população. E ela, claro, que é ambientes que eu tenho mais necessidade de tecnologia e tudo mais. Eu tenho um Einstein da vida, digamos assim, empresários, classe A, é uma excelência de atendimento. Nós temos o INCOR, que é o Instituto do Coração, atendendo o SUS, fazendo mestrado, doutorado, ou seja, é um instituto de ensino focado na medicina. Enfim, e hoje a odontologia ela deve estar nesse patamar. Ou seja, sabemos que as iniciativas públicas e privadas, elas têm ali uma condição de estar interrelacionado. Nós sabemos a rede pública, a condição que a rede pública se encontra, o atropelo, infelizmente, que é, o despreparo, muitas vezes, de quem presta serviço para a rede pública, e muitas vezes, então, em cidades com apelo de desenvolvimento sério na saúde, deveria sim abrir os olhos para as pessoas que buscam esse crescimento no setor de uma odontologia 360, onde a gente conseguiria preparar melhor o indivíduo, mas também o local de atendimento que poderia contemplar qualquer cidadão com condições físicas, tecnológicas e inovadoras. Então, a odontologia 360 é isso que nós que estamos já usufruindo e vivenciando, e esses rapazes ou essas moças que estão saindo da universidade hoje, elas estão com esse apelo, que o dentista não é só aquele cara que vai sentar no mocho e mexer ali dentro da boca. Ele também tem que ter o seu apelo social, a sua convivência social e de se agrupar em ambientes que favorecem a biossegurança, que favorece o desenvolvimento da profissão, que favorece a tecnologia embargada lá dentro, num grupo, que favorece, então, o atendimento tanto da classe A, B, C, enfim. E o cidadão que busca, ou melhor, que seja orientado a buscar a sua plenitude bucal e agora também facial. Mas, começando pela boca, já é um grande negócio. Nossa. E dessa forma... A boca é o grande autoestima, né? Se você tiver um sorriso bonito, tranquilo, sorriso, você já está com a autoestima lá em cima, o resto fica mais fácil. Nesse aspecto que você está falando aí, você já preparou alguns elementos para fazer esse tipo de tratamento, seguir adiante? E o que vem a ser o CROP Brasil? Pois é. Eu tenho tido um trabalho, Kevenato, desde a faculdade, eu estou com 34 de formado, né? São 3 décadas e pouco. Uhum. E a gente vem trabalhando na questão de favorecimento de prospecção de ciência e também de voltar à conscientização da classe para a busca do seu tratamento bucal. Então, o CROP, ele é um congresso de reabilitação oral peri-implante.
que ele é Brasil porque ele conversa realmente com as grandes capitais. A sede é aqui em Ribeirão Preto. Eu sou o fundador, sou presidente do comitê do CROP, mas nós temos um grupo muito grande. E hoje a gente fala mais basicamente para os dentistas, para eles terem essa conscientização de um todo, né? Como ele deve se comportar perante a sociedade, como é que ele também deveria se expor também para a questão do poder público, ou seja, motivar dentro da sua cidade o incremento da participação do cirurgião dentista, por exemplo, num quadro de um SUS, de um atendimento de traumatologia e etc. e tal, é uma coisa mais complexa, porque isso vai de plano de governo, isso vai de renda, conscientização. Pra você ter uma ideia, capital Goiânia, por exemplo, a gente tem algumas pessoas lá, apenas no ano passado se aprovou essa participação de dentista num quadro de SUS, por exemplo, né, de trauma. E isso é odontologia, porque o dentista ele ficou meio de lado, pensando só assim, é estético, é implante e é caro. Na verdade, ele é um profissional da saúde que ele precisa estar inserido em todos os campos da questão do tratamento de saúde como um todo e principalmente, claro, né, em cabeça e pescoço, onde a nossa atuação maior. Mas entenda-se que o CROP Brasil é um movimento científico, social científico, que visa conscientizar os dentistas, de modo geral, a desenvolver uma odontologia 360 e também promover um avanço da parte política, governamental, no desenvolvimento dos atendimentos à população. Esse é o serviço que a gente tem feito, no Brasil todo, e tem crescido muito, Cavenado. Nós temos esse movimento já há 23 anos. E a gente tem notado um crescimento. Claro, Ribeirão, repito, é uma cidade favorecida, mas podemos sempre melhorar. Recentemente, um grupo de profissionais aqui de Ribeirão cogitou, inclusive eu tive uma fala com o Nogueira, que foi muito bem aceito, a possibilidade de ter um hospital da face, um hospital orofacial, né? E isso ajudaria demasiadamente a demanda aqui das pessoas daqui da rede pública, né? E se você for pegar, com todo o avanço da medicina, a saúde bucal não acompanhou. Não que não tenha acompanhado no desenvolvimento, mas não tem acompanhado na implantação da saúde bucal como ela deve ser feita. Hoje a gente vê falar muito, vamos criar um hospital veterinário, vamos criar esse tipo de coisa. Mas não se fala em criar realmente um hospital bucal, um hospital realmente que atente para esse tipo de coisa. Exato. E a demanda é muito grande, Renato. Você vê desde o garotinho até o idoso, quando ele não tem privilégios de dente, ele fica paralelo à sociedade. Você tem uma ideia? Isso é um reflexo social muito grande, porque ele fica acanhado, ele não tem o seu valorização no seu emprego, ele muitas vezes fica marginalizado. Você depara hoje com pessoas com sorrisos acanhados, enfim, isso é uma coisa que tem uma intervenção psicológica muito grande. Numa tese de doutorado, numa tese minha, na verdade, de doutorado, eu tive, sim, um apelo de um acompanhamento psicológico, um psicólogo que nos acompanhou 3 anos de trabalho. O processo era desdentados totais, aquele indivíduo que não tinha nenhum dente na sua boca e era para usar uma dentadura, mas ele não se acomodava com aquela dentadura, principalmente a inferior, e esse indivíduo, ele precocemente usando uma dentadura, olha, acredite, tinha gente com 28 anos usando um par de dentaduras, então ele tinha uma condição de subnutrição, ele não tinha um bom desenvolvimento no trabalho, o intelecto também realmente tinha uma intervenção muito grande, e ele teve essa percepção
Lógico que ele tinha, mas ele não tinha a percepção da gravidade disso. Depois que ele passou por implantes, inclusive era parte do trabalho, e abotoava a dentadura, porque essa dentadura já estava pronta através do Brasil Sorridentes, por exemplo, que foi por onde veio da USP. A dentadura já estava pronta, é que ele engavetava essa dentadura, ele não usava. Depois que você colocou o implante e abotoou a mesma dentadura, tinha um relatório para ele fazer. Ele ficava 3 meses fazendo aquele relatório. E nós então separamos 50 pacientes para fazerem isso. De 0 a 10, que nota que você dá? Isso no antes. Ao seu convívio, à sua alimentação. Você come amendoim? Ou seja, comida elementar do brasileiro, do torresmo, e etc e tal. E tudo era negativo, tudo era não. Qual é que era? Você tem coragem, por exemplo, de ir ao mar com a sua esposa, umas coisas assim, até meio invasivas na questão pessoal dele, mas era uma coisa muito pessoal também, era um a um aqui. E era tudo não, etc. Coisas assim, meio absurdas. Ele falou, Ronaldo, você não tem noção, eu tenho um casamento de 20 anos, a minha mulher não sabe que eu uso dentadura. Eu falei, isso eu acho que é o que você pensa, né? Mas, enfim, ele cultivava aquilo na cabeça dele. E então eu imagino o medo de a descobrir, e etc e tal. O fato que ele não tomava banho, não escovava dente perto dela, e era um casal, é um casal. E isso ia muito além do que eu estou falando aqui agora. De tal maneira que a gente acabou esse trabalho, e nós tivemos, então, um acompanhamento e com psicólogo, e aí veio, então, a grande revelação disso. 3 anos se passaram, aquele indivíduo que sorria mais, engordou alguns quilos a mais, porque se alimentava melhor, convívio com a sociedade, mudança de emprego, reatando com a família, enfim. Isso, senhoras, por exemplo, com depressão, já diagnosticado depressão a parte da psicóloga, e um acompanhamento de 3 anos, o quanto que aquilo evoluiu para melhor. Então, veja, se isso foi um trabalho isolado e muito importante, que foi publicado no Gerontology, numa revista canadense, para a terceira idade, teve um apelo muito grande. Hoje a rede pública faz implante, fruto desse trabalho, e isso eu sei porque veio da época do secretário de Saúde Bucal, Gilberto Pucca, da época do Brasil Sorridente, enfim. Então eu quero dizer que hoje a mentalidade é realmente buscar um local que se chamaria um hospital, uma odontologia daycare, onde esse indivíduo, esse menino, ele entra lá, ele começa sim a fazer o seu trabalho, seja ele subsidiado via governo, politicamente falando, seria extremamente importante para todos nós, e claro, com as iniciativas privadas, né, até mesmo com incentivos empresariais. De tal maneira que ali é um ponto de encontro. Lógico que nós sabemos que tem classes sociais diferentes, sabemos que tem problemas muito diferentes com relação à boca, mas problemas estes que eles foram se desenvolvendo. Ele não nasceu com aquilo. Com 10 anos ele era de um jeito, com 15 ele ficou pior, com 25 ele tirou todos os dentes, com 30 ele usava uma dentadura, com 35 ele perdeu o osso, começou a ficar subnutrido, não tinha vontade de trabalhar, não tinha força física, ficou mal com depressão, aos 50 anos ele está inválido oral. Olha que tema mais importante e forte. O sujeito... O que reflete no corpo inteiro, né, Ronaldo? Pois é. O corpo inteiro. Isso, infelizmente, ele tem sim diabetes provocada por isso, ele tem problemas cardíacos por isso, ele tem sim problemas de hematológico por foco de infecção, ele tem problemas sim sanguíneos no caso, ele tem problema de articulação, ou seja, é muito
muito sério, Renato. Houve aquela brincadeira do desdentado, houve a brincadeira do Maracanã, teve o tempo para tudo, mas agora a odontologia ela tomou um partido, e a palavra já vem, porque a odontologia, vamos falar assim, o desdentado, falar disso, nem sei se isso leva a voto. Em países, em estados menos evoluídos, o cara ganha voto dele dando uma dentadura para o sujeito, e etc e tal. Mas não é nesse nível, né? Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando de desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento humano, levando a ele dignidade da fala, da mastigação, do sorriso, dando saúde para o corpo inteiro, para o todo, né? Então, o apelo... Pois não. Não, eu queria te fazer uma pergunta, baseado naquilo que você começou falando lá no início da nossa conversa, nosso bate-papo, quando você disse, pode vir um cliente aqui, ele vem de Maceió, vem sei lá, de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, etc. e tal, ele necessariamente não precisa estar aqui para eu fazer o planejamento, né? Aquilo que em Portugal eles chamam de planeamento, né? O planejamento. Por exemplo, eu tô na Europa, eu tô atualmente em Londres. Eu vou passar meu aniversário que é em abril. Como é que você consegue fazer um planejamento se eu tô aqui e minha boca tá aqui comigo? Bom, a parte física, ela existe. Mas, no primeiro momento, eu vou dizer assim, Renato, busca um centro de imagens aí, através, normalmente, de um dentista. Aí você pega e tira uma imagem e manda um arquivo para mim. Através desse arquivo, a gente tem software que eu pego a tua foto, a tua parte de imagem, o seu escaneamento da sua arcada, tudo digital. Manda para mim, ou manda para um Planning Center, um centro de planejamento, e ele vai ver a sua estrutura óssea, a sua face, a sua nacionalidade, se você é italiano, espanhol, greco, brasileiro. Aí ele vai ver padrão de dente, vai colocar numa arcada, ele vai imprimir, ou melhor, ele vai te mandar, você vai buscar, aí sim entra a parte física, o dentista, que ele vai imprimir aquilo que ele te mandou e colocar na sua boca. Tá bom? Então, isso adiantou muito um lado dessa questão. Claro que você vai precisar, na arte final, do cirurgião dentista fazendo a aplicabilidade daquilo. Mas todo o planejamento e a opinião. Posso eu estar conversando com um amigo meu italiano e um amigo meu americano sobre o seu caso numa tela dessa. Como acontece? Eu tenho um amigo que eu gosto muito do trabalho dele, ele é espanhol. Eu conheci porque eu faço parte do CROP, que o CROP ele também tem uma participação, e a gente troca umas ideias. Ele fala, Ronaldo, eu tenho um conhecimento maior de determinado tema e ele outro. A gente cruza um pouquinho numa tomada de café 7h30 da manhã, no fuso horário dele, e a gente então conversa um pouco sobre o caso. Olha, se eu fosse você, papa, manda para o Planning Center fazer isso, isso, isso. E aí, se o paciente estiver em Londres, que é o teu caso, aí tem um conhecido brasileiro em Londres, ou eventualmente um sujeito nativo aí, que vai abraçar esse planejamento feito por um dentista da sua confiança aqui, e ele vai executar aquele planejamento. Então, globalizou dessa maneira. Fantástico. É fantástico. Uma coisa... Quando é que a gente poderia contar, imaginar uma coisa dessa? A iniciativa privada na odontologia, ela está excepcional. Muito dinheiro sendo envolvido em tecnologia, em ciência, tecnologia e inovação. Acredite. Eu estou aqui, eu peço licença para ler um artigo
da Constituição, Lógico. 196, que eu estava aqui, isso aqui é fruto de um trabalho que a gente está fazendo aqui. Eu quero também agradecer bastante a assessoria que a gente tem tido nessa questão. Isso, olha só, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Isso é o ideal, né? Nem vou falar de política A, ou B, ou C, enfim, não vamos entrar nessa questão. Se cumprir, dá Mas eu quero perfeito, dizer... né? Exatamente. Mas eu quero dizer o seguinte, a iniciativa privada está fazendo o seu trabalho. A governamental também está, porém, ela está sendo mal assistida em ciência, tecnologia e inovação. Portanto, tem que ter uma união, um privado, público-privado aí, para poder atender as necessidades mais amplas da sociedade. Então, veja, a ciência está aí, a todo vapor, mundialmente falando. A tecnologia, a indústria está a todo vapor, inovação. Os dentistas precisam se movimentar, porque existem camadas de dentistas. Dentistas e dentistas. Nós estamos falando em medicina orofacial. Nós estamos falando em odontologia 360 graus. Portanto, nós estamos falando em ambiente preparado, hospital da face, hospital orofacial, hospital oral. Nós estamos falando de ambientes que o sujeito chega lá, ele tem um suporte, sim, governamental, mas, claro, um apelo particular forte, e a gente consiga atender essa população dando o mínimo do que ela merece. Tirando dentadura da boca, tirando prótese que machuca, porque isso leva a câncer bucal, tirando dente quebrado, tirando, o que mais? Gengiva inflamada, corrigindo, colocando implantes ou próteses convencionais, restabelecendo saúde bucal, restabelecendo saúde mental, restabelecendo saúde corporal, fazendo com que esse indivíduo se sinta um ser humano inteiro. Porque, veja, você sabe o que eu vou te falar, se a gente encostar num amigo nosso, cutucar ele, um ou outro aqui, todo mundo, quase, impressionante, que não é da área odontológica, tem uma queixa aguda dessa questão. E aí tem um apelo. O apelo, ele é econômico, muitas vezes. Pô, fui lá no meu dentista, ele é uma grana muito alta, não deu para eu fazer. Bom, realmente existe uma faixa etária aí que deixou de fazer muita coisa e hoje em dia paga caro. É verdade. Mas o que a gente está falando não vamos zerar o cronômetro. Mas nós estamos falando que essa garotada aí de 15, esse adolescente, o adulto jovem de 20, 21 anos, ele já tem que entender que as coisas mudaram também para o lado dele. Ele precisa começar a frequentar. Ou seja, é melhor ficar andando devagar do que parado. Para que ele chegue numa determinada idade e ele tem condições, sim, de manter a saúde bucal. E evitando tudo que nós acabamos de falar. Evitando transtornos psicológicos, evitando que ele não tenha mais uma ascensão na carreira profissional, evitando que ele seja substituído por quem tem um sorriso mais bonito. Eu não sei se agora aqui tem a ver com intelecto, mas muitas vezes, talvez numa empresa, ele pode ser escolhido pela condição de saúde bucal dele. Não tem a menor dúvida. Ele tem um sorriso legal. Ele tem um sorriso legal. Ele tem um sorriso empático. Ele é uma pessoa que está de bem com ele. Mas ele não entende tanto assim de Excel. Mas ele vai fazer um curso e vai entender. Ele não entende tanto assim do processo, mas ele vai estudar o processo e vai entender. Agora, vai por dentro desse indivíduo. Quanto tempo leva? E o trauma que ele já tem? Enfim, então ele sempre fica aquém. Então, vamos
Vamos falar da odontologia hoje, socialmente falando, né? Vamos colocar a odontologia na ponta das questões sociais, né? Vamos colocar a reparação de perdas dentárias num primeiro plano, né? Quem tem perdas de dentes, assim, levanta a mão e vai ser atendido, tem uma atenção especial. Por isso, eu vou te falar agora uma coisa que eu penso com 34 anos de profissão. Você conhece aqui meu instituto, já tive o prazer de estar com você aqui dentro, você, membros da sua família. Eu tenho talvez aí 15 anos de profissão para frente, 20, vai saber o que é que espera hoje, né? Eu tenho 56 anos, com 76 anos eu tenho amigos profissionais atuando dentro da boca. É uma profissão muito cansativa, mas que tem. Eu tenho esse legado nesses próximos 20 anos de realmente ter o meu hospital, meu não, né? Da minha sociedade, o hospital odontológico, fazendo com que a minha comunidade entenda que esse hospital odontológico ele é um porto seguro para ele restabelecer o seu sorriso, restabelecer a sua saúde oral e buscar, sim, essa parceria com o poder público, com quem tiver na ocasião. Você sabe que eu sou dissidente, irmão de sangue do Fernando Cachaça. Essa luta, ele tem uma luta constante na cultura. E dentro da odontologia não vai ser diferente. Eu vou ter essa bandeira. Eu já tenho a minha escola de aperfeiçoamento profissional, que eu tenho aqui sim, um lado social importante. Mas eu quero me associar, me aproximar, na verdade, né, do nosso poder público e poder formatar esse projeto para Ribeirão e nossa região. Quiçá poder ser copiado isso em outros lugares, para que a gente possa restabelecer a função mastigatória, a fonética e a estética desse indivíduo, né? Trazer com que ele tenha, assim, uma vida merecedora. E eu estou para te falar que o sujeito do esporte precisa comer bem, se alimentar bem. A mãe que amamenta precisa se alimentar bem, comer bem. Nós que trabalhamos aí 8, 10, 12 horas por dia, precisamos estar bem na nossa alimentação. Nós precisamos estar bem triturando alimento. Para as pessoas, para evitar tanto a parte de câncer de modo geral, intestinal e etc e tal, câncer de boca, você precisa realmente estar desmistificando esse tema, sabe? Então, Gavinal, eu tenho esse canal com você e também, mais uma vez, dizendo ali do DR, Ronaldo Silva, onde eu posso conversar com quem tiver interesse, tanto no tratamento, quanto na evolução do CROP Brasil, quanto na odontologia 360. Eu fico muito grato e aberto a isso. E sempre agradecido. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos bastante. E o reconhecimento, sabe? Que eu acho que a comunidade de Ribeirão Preto tem que ter por você, esse respeito que tem que haver por tudo aquilo que você já fez para a odontologia de Ribeirão Preto, por tudo aquilo que você tem feito, por tudo aquilo que você está fazendo. E principalmente por isso que você está dizendo agora, quando você quer ampliar e poder levar esse atendimento aos mais carentes, àqueles mais necessitados. Fico realmente muito, muito orgulhoso, viu, Ronaldo? Muito orgulhoso mesmo de poder dizer que eu sou seu amigo e eu sou seu amigo. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E você, ó, tá aqui, meu amigo. Você tá longe. Eu sei, você aqui, ó. Estamos em continentes separados, mas estamos bem juntos. Grande abraço para você. E para você que ficou conosco até agora, brigadão. E para você que nos curtiu até agora, que ouviu até agora, muito obrigado e até a próxima.